Olá, sou Jackson Rodrigo Lopes de Farias e trabalharei a disciplina de Informática Básica. Encontra-se disponível no ambiente virtual o plano de ensino e o plano de aula desta aula. Também está disponível os slides da apresentação referente ao conteúdo que trabalharemos agora. Dentro da disciplina teremos duas unidades. Nesta primeira unidade, veremos sobre os conceitos básicos da informática básica. Muitos dos problemas técnicos encontrados pelos usuários podem ser resolvidos com alguns conhecimentos básicos de informática. Veja, o intuito não é que todos sejam técnicos em informática, mas que o usuário possa solucionar problemas básicos do dia a dia. Vamos começar. Na unidade 1, conheceremos os conceitos básicos de hardware, software e sistema operacional. Você sabe qual é a diferença entre software e hardware? Você sabe o que é sistema operacional? Vamos descobrir. De forma bem simples, hardware é o que compreendemos por parte física de um dispositivo. É aquilo que podemos tocar de um computador, de um smartphone ou de qualquer outro dispositivo. Em um computador, por exemplo, o hardware pode ser diferenciado em componentes internos, que compreendemos como placa-mãe, memória, HD, processador e outros, e componentes externos, como teclado, mouse e etc., que a gente também conhece como periféricos. O software, por sua vez, é a parte não física, ou seja, você não consegue pegar um software. Ele é responsável pela comunicação entre o usuário e o hardware, entre outros hardwares. Software pode ser sistemas operacionais, drivers de componentes, programas e etc. Sistemas operacionais, por exemplo, o Linux, o Windows, o Mac, entre outros. Drives de componentes, por exemplo, o sistema de uma impressora, o drive de uma placa de rede, o drive de uma placa de wireless, entre outros. E programas, o que podemos dizer como o Office, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Photoshop, entre outros programas. O software pode ser livre, ou seja, pode ser baixado, instalado, usado e distribuído gratuitamente. Alguns podem até ser modificados de acordo com a necessidade do usuário. O exemplo mais comum desse tipo de software é o Linux. O software também pode ser proprietário, ou seja, você deve ter licença para usar, deve pagar por isso. Um exemplo é o Windows, o Microsoft Office, o Word, Excel e etc., o Photoshop e vários outros. Se você usa um desses softwares e não paga a licença para utilizá-los, você provavelmente esteja usando um software pirata, o que é um crime. Há ainda outros softwares específicos. Por exemplo, os dispositivos da Apple usam softwares específicos em seus dispositivos, ou seja, esses softwares só serão utilizados nesses dispositivos que a própria Apple fabrica. Dentre os softwares que podemos, há ainda alguns que possuem licenças gratuitas, com recursos limitados, e outros softwares que o mesmo software possui algumas licenças que você precisa pagar para obter mais recursos referente a este software. O sistema operacional. O sistema operacional é um software e ele é responsável por fazer a comunicação do usuário e o hardware e ainda gerencia a instalação e o uso de outros softwares. Por exemplo, você vai instalar um software de uma impressora dentro de um software sistema operacional, que será responsável por gerenciar a comunicação entre o usuário, o computador e a impressora. Os sistemas operacionais mais conhecidos são Mac,
que é um software específico para os dispositivos da Apple, o Android, que é um software presente na maioria dos smartphones, o Windows, presente na maioria dos computadores e notebooks, mesmo que na maior parte deles não se tenha licença original para utilizá-lo, ou seja, a maioria é pirata. E o Linux. O Linux tem a natureza de código aberto, ou seja, tem a possibilidade de ser adequado de acordo com o usuário. Por isso, tem várias distribuições disponíveis. As mais conhecidas são Ubuntu, Debian, Mint e outras. O Windows tem algumas versões. Algumas já não se usa mais, como exemplo o Windows XP, o Windows 98. E as mais recentes, o Windows 10, o Windows 8, o Windows 7 e o Windows Vista. Os outros sistemas operacionais também possuem suas versões e suas atualizações periódicas. Para aprofundar nos conceitos, você deve consultar as referências e também ampliar sua pesquisa com outras fontes. Como tarefa, nesta unidade você deverá acessar o fórum e expor a sua opinião e também interagir com os demais colegas. Lembrando, sempre de forma respeitosa. Obrigado a todos e bons estudos.